cada 100 pessoas, pelo menos, sofre de psoríase, uma doença crónica autoimune com grande carga genética. Vamos ver. A psoríase é uma doença de pele que não tem cura, mas que não se apresenta contagiosa. Esta doença está relacionada com o sistema imunológico e pode piorar com os fatores ambientais. A patologia com mais incidência nas pessoas entre 30 e 50 anos faz com que a pele ganhe lesões, normalmente sob a forma de manchas vermelhas, escamas, pele ressacada e gera ardor e comichão. Estas aparecem com maior frequência no couro cabeludo, umbigo, cotovelos, joelho, mãos, unhas e até na região genital. E pode afetar ainda as articulações. Está com saúde em jogo na Bola TV. É meu convidado Paulo Ferreira, dermatologista do Hospital CUF Descobertas. E para quê? Para falar de psoríase. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar hoje aqui. Boa tarde, é sempre um prazer. Connosco. Pronto, vamos começar por saber o que é de facto a psoríase e porque é que ela atinge tanta gente em Portugal e no resto do mundo, digamos assim. A psoríase é uma doença muito descrita, é um clássico da dermatologia, é um padrão de reação da pele, mas, curiosamente, a dermatologia considera como uma doença nobre, uma doença major, mas a população, em geral, desvaloriza e desconhece, ignora até os próprios doentes. Há muitos doentes que estamos a falar, a começar, se calhar, pelo fim. Isto é muito importante porque, de facto, falou na incidência da doença e na prevalência. Portanto, a prevalência estima-se que 2% das pessoas em Portugal tenham, à volta de 200 mil. É muito alta. E aí está o ponto, é que dessas 200 mil, diria que só cerca de metade, 1%, como referiu, é que estão diagnosticadas como tendo psoríase. Claro, e são tratadas, se calhar. E muitas destas subdiagnosticadas, subavaliadas e subtratadas. Pois. Portanto, há aqui um grande desconhecimento, muito trabalho para fazer no que concerne à correta orientação destes doentes. Claro. Primeiro ao seu diagnóstico, à sua referenciação atempada, precoce e eficiente, e depois ao seu estadiamento, para que pudéssemos então enverdar por uma estratégia terapêutica que fosse eficiente e conseguisse resolver este problema. Claro. Problema esse que assenta na doença per si, na doença em si, e também no tal desconhecimento que ela traz consigo, que deriva da visibilidade das lesões e do estigma e dos problemas que pairam sobre os doentes. Portanto, vamos começar quase pelo princípio, que é a psoríase é uma doença de pele, como já disse, pelo menos de alguma maneira será. E aqui já podemos então trazer algumas novidades. Portanto, a psoríase é uma doença da dermatologia. Que afeta a pele. Que se vê na pele, aí está o ponto. A ponta do iceberg, que se vê na pele, mas que afeta outros órgãos, aparelhos e sistemas. É uma doença autoimune ou imunologicamente mediata, há quem prefira dizer assim, que está naquele saco das doenças autoimunes como o lúpus, a artrite reumatoide, a doença de Crohn, a colitis ulcerosa, a espondilite anquilosante, o lúpus. Portanto, são um grupo de doenças em que não se sabe bem a causa. Sabe-se que há um background, há uma predisposição genética, portanto, há uma hereditariedade, transmitem-se de geração em geração, mas que isso por si não chega para desencadear a doença. É a base de sustentação da mesma. Claro. Nessa base hereditária de predisposição de suscetibilidade aumentada, interagindo com determinados fatores que nós denominamos como fatores desencadeantes, infecções na infância, medicamentos, stress, tabagismo, alterações hormonais, portanto, déficits imunitários. Portanto, base genética mais fatores desencadeantes levam a uma desregulação da resposta imunitária que culmina na doença. E agora cá está a novidade, na doença e suas comorbilidades. Portanto, a doença que se vê na pele, mas que ataca as articulações, a artrite psoriásica, em cerca de 1/3 dos casos. Comorbilidades psicopsiquiátricas, o que é que isto significa? Comorbilidades são as doenças que cursam em paralelo com estas doenças. Estes doentes crónicos têm sempre comorbilidades. Problemas psíquicos e psiquiátricos que decorrem do desgaste, do impacto sucessivo da lesão. Aqui acresce a visibilidade das lesões, acresce a vergonha, a tristeza, a baixa autoestima, a depressão. O estigma, não é? O estigma, muitas vezes, a depressão que acompanha estes doentes. E estes doentes serem discriminados muitas vezes no seio da própria família, no ambiente de trabalho, quando vão à piscina, quando vão ao cabeleireiro, quando vão a um ginásio. Claro, que não devia ser porque não é, e por aquilo que eu tive a ler, não é contagiosa. Contagiosa é o preconceito. Pois, é outra, aí está, temos aqui um preconceito também grande. E porquê? Porque os sinais são muito visíveis, é isso? Exatamente, as pessoas pensam pelo facto de aparecerem aquelas lesões muito características, aquelas placas, isto é, lesões com relevo, que aparecem em sítios também clássicos, muito sui generis, muito específicos da doença. Cotovelos, fundo das costas, couro cabeludo, joelhos,
na forma clássica da doença, denominar psoríase vulgar. E aqui já estamos a avançar para os tipos de psoríase. Pois, são vários, não é? Psoríase vulgar ou em placas, que é mais frequente, por isso é que se chama vulgar. Claro. Cerca de 70% dos casos que aparecem estas tais lesões com relevo, que se chamam placas, não são só manchas, não são apenas alterações da cor da pele, são também alterações da espessura da pele, do relevo. São-se placas. E estas placas têm escamas que descamam. Que descamam, sim. E isso traz muito desconforto para o doente, porque se vê na roupa e que as largam em sítios que as tornam visíveis e que muitas vezes também traz incómodo e desconforto aos doentes. Portanto, essas lesões que se veem. Claro. Mas, como disse, existem outras formas de psoríase. A psoríase inversa. Inversa porquê? Porque está em contraponto com o vulgar. Não aparece nas superfícies convexas, mas nas superfícies côncavas. Nas flexuras, nas virilhas, nas axilas, nos genitais, no umbigo. Esta é particularmente incapacitante e difícil de tratar. A do umbigo? A do umbigo, a das pregas, nos genitais, nas virilhas. Todas elas são difíceis de tratar, sim, essas são mais problemáticas. A psoríase, tal como a psoríase das unhas. A psoríase palmo-plantar, que atinge sobretudo as palmas das mãos e as plantas dos pés. Pois. E a psoríase eritrodérmica, que é quando a doença se dissemina e atinge mais de 95% da superfície do corpo. Esta é particularmente grave, porque o doente fica sem o seu revestimento exterior competente e funcionante e comporta-se como se não tivesse proteção. E agora pergunto-lhe em geral, e de acordo com estes tipos todos, e já vimos que são vários, se é uma doença grave ou não. Ela é uma doença crónica, não é? Uma doença crónica, evolui por surtos, é uma doença muitas vezes caprichosa, isto é, nós não conseguimos prever se o doente vai ou não ter um surto. Às vezes os doentes associam os surtos a stress, acontecimentos muito impactantes na sua vida, divórcios, doenças crónicas, doenças familiares muito próximos, problemas no seio, no local de trabalho, dificuldades económicas, falta de dinheiro, mas também problemas relacionais, ou até infecções, ou até determinados medicamentos. Aqui é como digo, são os tais fatores desencadeantes. Não é só um, digamos assim, não é só um. Exatamente. Às vezes as pessoas dizem, a psoríase aparece mais no inverno. Aparece mais no inverno porquê? Porque no inverno também há mais viroses, constipam-se mais, há mais frio, a pele está mais seca. Portanto, pode ser um fator. Há muitas vezes uma convergência de fatores que podem propiciar os tais surtos. Portanto, não é uma doença fácil. É uma doença que atinge o doente como um todo. E muitas dessas comorbidades são invisíveis. Pois, ainda por cima. Exatamente. Não quer dizer que ele não assinta. Daí a necessidade de termos de tratar o doente, muitas vezes, de uma forma proativa e não reativa. Às vezes, as lesões só na pele podem não ser suficiente para evidenciar a gravidade da doença. É como a doença de Crohn, por exemplo, o doente não tem necessariamente que estar com episódios sucessivos de sangue, ou de erros muito frequentes, e a doença está em atividade. É um indicador que se vê, mas temos, de facto, de ter o doente muito bem acompanhado, muito bem aconselhado, muito bem seguido, para que possamos ser nós a comandar a evolução da doença e não estarmos a ir atrás da evolução da doença, que pode ser galopante, muitas vezes até particularmente devastadora, por exemplo, no caso da artrite psoriásica, pode levar à rigidez articular e à deformação da articulação. Isto é, no caso da artrite, por exemplo, pode haver dano estrutural já da articulação que não se vê, que não se sente, e convém tratar para que não seja tarde demais. É uma doença grave. Podemos considerar a psoríase em geral uma doença grave. Ponderando tudo aquilo que temos estado a dizer, de facto, deverá ser, felizmente, eu acho que só em cerca de 1/3 dos casos é que pode atingir as proporções mais graves. Porque a maior parte dos casos conseguimos tratar os doentes em consultas normais, de ambulatório, todo o doente bem seguido, bem referenciado. Já vamos falar dos tratamentos, doutor. Agora vamos deixar isso para a segunda parte do nosso programa. Vamos chamar a consultora de imagem Raquel Pérez para cuidar de nós. Está muito frio cá fora, mas hoje o cuidar de nós veio a um espaço diferente. Veio à rua e venham ver aonde nós viemos. Venham comigo. Bem, estamos no espaço La Vie in the Hair, aqui na presença do Walter, que é um extraordinário cabeleireiro. Walter, estamos a entrar numa época festiva, como agora a passagem do ano e o Natal. Podemos sugerir lá para casa uma coisa rápida para quem não tenha muito tempo de vir ao cabeleireiro.
podíamos dar uma sugestão lá para casa. É assim, cada vez mais as pessoas têm menos tempo e é assim, e tendo uma boa base de cabelo, ou um cabelo liso, ou fazer umas ondas, até mesmo em casa com o Babyliss, temos a facilidade de depois criar penteados muito fáceis. Por exemplo, isto vai tudo depender muito da roupa que se leve, não é? Mas, por exemplo, para a Raquel, eu sugeria fazermos um penteado tipo anos 70, não é? Tipo Brigitte Bardot, em que ripamos um bocadinho aqui na base, não é? Assim. Depois dividimos a cabeça em 3 partes, uma parte, 2 partes, não é? Que a gente aprende. Que aprende, não é? Damos-lhe aqui um bocadinho de altura, não é? Como veem, até agora nada de extraordinário e nada difícil. É? E muito fácil mesmo em casa. Não é? Depois, com o elástico, prendemos aqui o cabelo, não é? Depois damos a altura que queremos e depois aqui criamos aquilo que nós queremos, quisermos levar meio solto, não é? Queremos aí umas texturas diferentes. Umas texturas diferentes, aqui a mesma coisa. Pode parecer difícil, mas como vocês percebem, E em temos casa não é nada... um cabelo semi-apanhado, não é? E que fica giríssimo para uma noite de fim de ano. Bom, aí em casa eu não sei como é que vai ser. Aqui eu tenho a certeza absoluta que já sei qual vai ser o meu penteado de fim de ano. Walter, muito obrigada. Raquel Pérez, a cuidar de nós, por aqui a conversa é outra, falamos de pesorias, é meu convidado o dermatologista Paulo Ferreira. Doutor, já temos aqui as abordagens todas feitas, temos aqui, digamos assim, a primeira consulta feita e o diagnóstico também está feito. Agora vamos tratar. Como é que vamos tratar estes doentes? Portanto, é uma doença crónica, autoimune, não é? Mediada, autoimune, não tem cura, não é contagiosa, só poderia matar se fosse muito mal acompanhado e muito mal tratado. Okay. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que nós dispomos hoje em dia de eficientes estratégias terapêuticas para tratar o doente, não para o curar, mas para o manter livre de lesões, para o manter socialmente válido. Com qualidade de vida? Com qualidade de vida, a trabalhar, a pagar impostos, a ser mais valia, a não ser o encargo. Isto é muito importante, porque muitas das novas terapêuticas, para todo este leque de doenças autoimunes, também para a doença inflamatória do intestino, também para a artrite reumatoide, para a psoríase, são os chamados biotecnológicos, são medicamentos que têm estado muito em voga e a sua discussão, de facto, assenta no binómio custo-efetividade. Mas, de facto, esse binómio é favorável. Funciona, não é? Mas funciona. Pelo menos é favorável. É muito favorável. O que é que estes medicamentos novos, biotecnológicos, nos trazem? Trazem-nos estratégias terapêuticas assertivas, proativas, eficientes, seletivas, seguras, eficientes, mas que podem prevenir a evolução da doença a médio e longo prazo. Portanto, podem prevenir as comorbidades e os impactos a médio e longo prazo. Mas também nós sabemos que e há muito medo, entre aspas, destes novos medicamentos. Talvez já não, porque já se usa há muito tempo. Já o doente acha que não tem medo? Hoje em dia os doentes já nos procuram porque já há vários... Aqui há 10 anos os doentes, de facto, havia alguns mitos e alguns medos relativamente aos biotecnológicos. As pessoas pensavam que eram medicamentos que iam suprimir, iam baixar as defesas e propiciar a longo prazo o aparecimento de infecções ultracampos. Não, hoje já não? Hoje em dia sabe-se não. Até porque neste momento dispomos de terapêuticas que vão atuar em alvos muito mais seletivos para cada tipo de doença autoimune. Isto é, vamos modular a imunidade a níveis muito mais já distantes, em citoquinas, isto é, em mediadores de inflamação muito específicos e seletivos de cada doença. Não vamos bloquear, diria assim, um ramo importante do organismo. Toda a imunidade do organismo. Não vamos sequer atuar já em células da imunidade adaptativa ou da imunidade inata, vamos atuar em vias de comunicação intercélulas. Isto é muito importante porque, de facto, convém que muito desse estigma e dessa desinformação também seja desmistificado e desmistificado. O diagnóstico destas patologias... O diagnóstico é muito fácil de perceber. É fácil? Porque a lesão diz que é uma lesão patognomónica, isto é, a observação direta da lesão per si faz o diagnóstico, são aquelas placas que referi,
uma placa, uma lesão de grandes dimensões nos cotovelos, no couro cabeludo, nos joelhos, no fundo das costas, que libertam aquelas escamas brancas quando aderentes. Não há outra doença igual. E o médico de família está habilitado para fazer esta avaliação? Esse é outro ponto muito importante. É de cada vez mais os doentes serem referenciados, observados pela medicina geral e familiar, porque nós achamos que cerca de metade dos casos de psoríase poderiam ser perfeitamente tratados de uma forma atempada logo na medicina geral e familiar. Isto permitiria, de facto, que só os casos graves fossem depois para as consultas de especialidade e de referenciação e permitiria o melhor e mais equitativo, diria, e mais justo acesso aos doentes, aos especialistas, e até nos grandes hospitais já há consultas de psoríase, isto é, já estamos mais ajusando na própria cadeia, de forma a podermos ter médicos mais especializados e mais treinados para tratar as formas realmente muito graves e impactantes da doença, com os tais biotecnológicos, quando todas as outras estratégias já se revelaram ineficazes ou ineficientes. Portanto, neste caso, e há várias doenças dentro das autoimunes em que a atitude a ter com os biotecnológicos ou biológicos, como vulgarmente se chama, são diferentes. Há patologias em que, de facto, se deve atacar logo, digamos assim, com o biológico. No caso da psoríase, sim ou não? Começamos com outras terapêuticas ou depois... Nas formas moderadas a graves já há, de facto, eu diria, uma atualização desse paradigma interventivo. Isto é, aquelas formas de psoríase que atingem menos de 5% da área corporal, que nós catalogamos como ligeiras a moderadas, de facto os tópicos e a fototerapia, portanto os ultravioletas B, poderão ser suficientes. Claro que mantendo sempre o doente sinalizado. Se a doença começa a resvalar, começa a disseminar-se começam a aparecer as tais comorbilidades, a rigidez das articulações, a limitação funcional, portanto, a tal síndrome metabólica, as alterações nas análises, o aumento da glicémia, o aumento dos triglicerídeos, a obesidade associada ao tabagismo. Portanto, se começamos a ver que o doente começa a fugir, começa a ser tratado de uma forma deficitária, então, é importante que avancemos para os chamados tratamentos sistémicos convencionais, que são comprimidos que se dão, o metotrexato, o retinol, a ciclosporina. Mas há novos biológicos que já entram neste patamar, que é aquilo que falámos, que é tratar já o doente de uma forma mais proativa. Portanto, diz-se em linguagem anglo-saxónica o treat to target, isto é, tratar no alvo, mas talvez mais ambiciosos ainda, o treat to remission, isto é, tratar para a remissão. Tratar para pôr a doença num estado latente e absolutamente controlado e vigiado. Isso é a parte... Porque isto permite aos doentes depois trabalhar, pagar impostos e não se torna um encargo. E mais, os doentes deixam de adotar aquelas estratégias nefastas de coping, que é lidar mal com a doença, alcoolismo, tabagismo, absentismo laboral, falta de dinheiro. Portanto, entra num círculo destrutivo e vicioso. O que nós pretendemos é atuar nessa cascata e entrar num ciclo virtuoso. Esse ciclo virtuoso assenta no tratamento do doente como um todo. Tratar um doente como a doença crónica e não apenas a doença que o doente tem. Portanto, estilo de vida saudável, exercício, dieta... Nada impede de fazer exercício. Nada impede, a não ser que tivesse uma artrite muito incapacitante. Mas isto é importante, portanto, os doentes entrarem num estilo de vida saudável, tratarem-se, terem acesso à consulta, terem a participação dos próprios tópicos. Há aqui vários focos de interesse, há vários pontos quentes, várias questões quentes que convém nunca esqueçamos e que as abordemos e que lembremos sempre os poderes instituídos acerca das mesmas, porque estes doentes, se forem bem tratados, como disse, podem ser pessoas, tornam-se mais valias. Ter uma qualidade de vida absolutamente igual aos outros. Isto diz adulto jovem, 3/4 dos doentes, e não falámos ainda, estão entre os 20 e os 40 anos. Portanto, não interessa ter uma pessoa destas em casa, sem trabalhar, que além dos impactos familiares e psicopsiquiátricos que isto traz tudo. Traz outras coisas associadas, como já disse, as comorbilidades muito nefastas e muitas vezes depois difíceis de entrar depois num... O estigma, doutor, o estigma é uma coisa lamentável e eu penso que aqui há muito trabalho a fazer pela comunicação social, pelos médicos que trabalham na psoríase, pela Associação de Doentes. Nós próprios temos participado em várias ações desse tipo, até falar nas escolas secundárias, falar sobre a doença, alertar sobre a doença, dizer que a doença não é contagiosa. Porque nessas fases as pessoas são muito... As pessoas têm discriminadas. Eu já conheço muitos doentes e como trabalho com a Associação de Doentes já há 10 anos, eu costumo dizer aos doentes, tem que ser vocês, cada um de vós, a funcionar como um vetor, como um agente de esclarecimento da doença. Quando vai no autocarro, se alguém olha, dizer isto é psoríase, isto não é sarna, isto não é lepra, isto não é contagioso, isto não se pega, pode tocar. Fazer isso. Eu próprio já tive a oportunidade de entrar em piscinas, em ginásios com doentes meus de psoríase e chamá-los para a piscina
para que fossem para a piscina, porque não se sentissem olhados nem discriminados com desdém e claro, com... Claro, porque é um problema grave. É um problema grave. Já voltamos, doutor. Vamos falar de moda. A Mafalda Leitão traz-nos novidades para ficarmos ainda mais lindas. Olá Marina, bem-vindos à rúbrica Ainda Mais Linda. Hoje vamos falar do inverno, do frio, da roupa quentinha. Como veem, eu hoje trago um casaquinho de pelo, super quente, uma golinha. Isto tudo poderá encontrar nas nossas lojas. Vou dar então algumas sugestões para ficarmos mais quentinhas neste inverno que se prevê frio. O calor já foi. Temos aqui estas camisolinhas quentinhas com uma aplicação de pérolas para dar sempre aquele ar quentinho, mas bonito. Temos os casaquinhos de malha, pérola, adoro pérola, apesar de me verem muita vez de preto, adoro pérola. Coletes com pelo, ajuda sempre a embelezar um vestido, um macaco, fica sempre muito bonito. E estrelas, um vestido com estrelas, estrelas enquadra-se imenso no inverno. E um macaquinho de malha, que nós colocamos com um colã, umas perneiras, fica giríssimo, ou umas botas altas, e ficamos confortáveis, quentinhas e bonitas. São estas as minhas sugestões para vos aquecer neste inverno. Não deixem de visitar a minha página, mafaldaleitão.pt, onde poderão encontrar tudo aquilo que nós temos. Estamos no final do Saúde em Jogo de hoje, só aqui na Bola TV. Doutor, agradeço-lhe imenso, de facto, o ter estado comigo. Portanto, já falámos que só não falámos aqui na importância. Falámos, acabou por falar assim en passant na importância da associação de doentes e, de facto, de quem tiver um problema. Muito importante. Não é? De quem tiver um problema, procurar ajuda aí. Hoje em dia, até nos grandes congressos internacionais de dermatologia e mais em concreto a psoríase, já se veem representantes das associações de doentes, já há fóruns para as associações de doentes. Já a PSO Portugal é uma afiliada da Europsó e também a nível supra-europeu, a nível intercontinental da IPFA, da Federação Internacional das Associações de Doentes. Nós próprios reunimos com periodicidade, neste caso, cada 3 anos. E, de facto, lá são debatidos assuntos muito importantes que têm a ver com o interesse do doente. Isto é, o doente, até mesmo para nós médicos, o doente hoje deixou de ser aquele elemento passivo que está na consulta à espera que o médico... Neste momento, o doente tem uma participação ativa. Não é? Há um registro bivalente, multidisciplinar, vários médicos, vários profissionais de saúde, a importância da psicoterapia, a importância da medicina física, a importância do desporto, a importância da nutrição, cá está, a ver sempre o doente como um todo. E o doente também, ele próprio, é um elemento ativo neste éolo, que visa, de facto, tratar o tal doente com a doença crónica e não apenas a doença. É uma mudança de paradigma relativamente à doença crónica. Porque um doente compliant quer dizer, um doente que cumpre com a prescrição, é um doente que é melhor tratado e também evita desperdício de recursos. E acaba por estar mais esclarecido. Porque há vários estudos, quando nós começámos neste registro, neste tipo de colaboração com o pessoal de Portugal, há vários estudos que provam que em cada 10 doentes que saem de um consultório, às vezes menos de 40%, cerca de 4 doentes é que perceberam devidamente tudo aquilo que foi explicado. E depois, só isso é que cumprem com a terapêutica. Portanto, há um grande desperdício de tempo, de consultas, de recursos e o galopar, e o resvalar e o descontrole da própria doença. E se o doente isto aplica-se a várias doenças crónicas, a todas. Quase todas, porque se o doente hoje tem de ser, quer saber mais e quer exigir, de facto, até novos tratamentos, porque eles também vão aparecer, tem de estar nos Estados Unidos, elucidado. Há vários países em que as seguradoras só ajudam a participar os medicamentos se verificarem que o doente está a cumprir, que não falha às consultas, que não falha ao trabalho. Portanto, o doente tem que ser um elemento ativo. Um elemento chamada literacia em saúde. Exato, precisamente isso. E colaborar, também ser uma mais-valia. Porque ele é que é o interessado número 1 também. Ele e todos nós virtualmente, podemos ser doentes e podemos ser doentes em qualquer circunstância. Muito obrigado pela sua presença no Saúde em Jogo. Esperamos vê-lo cá
entre em breve, noutra altura, para falar de outro problema da dermatologia, que existem vários. Final de saúde em jogo, como eu disse, eu volto para a semana e já sabe porquê, porque é a sua saúde que está em jogo. Até lá.